convidamos ao palco, primeiramente, a presidente da Federação Internacional de Contadores IFAC, Azman Resmouki. Convidamos a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados OCC, senhora Paula Franco. Convidamos o representante do Comitê de Integração Latino-Europa-América e ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade e Contador Zumir Ivânio Breda. E convidamos o presidente do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas Internacionais Financeiras, o senhor José Luiz Ribeiro de Carvalho. Senhoras e senhores, a dinâmica do nosso painel nesta tarde será feito um talk show. Faremos 4 perguntas aos nossos participantes. Eles responderão e farão a interação entre eles. Primeiramente, ouviremos a presidente da Federação Internacional de Contadores, Azman Resmouki, com a pergunta: a primeira pergunta: quais são os temas mais importantes no horizonte para a profissão em relação à sustentabilidade? Well, thank you for the question, and indeed, sustainability is the topic that we talk about the most these days, and for the last 2 years. As we know, there has been a revolution in corporate reporting and with sustainability disclosures. And what we like to say in IFAC is that we are faced with several challenges, and that we can also call opportunities. And these challenges are 4. So the first one is that we need to embrace the idea that sustainability starts first within companies. So the role of professional accountants in business in sustainability is key before we get to the role of assurance practitioners. And the CFOs and the finance staff are seen as enablers. So they would have this important role of telling the story to stakeholders and of connecting sustainability information with financial disclosures. And this is not going to be an easy task in itself, because that will require what we call as integrated mindset, which is something that we need to also embrace in order to be able to function as a collective and not within silos within our organizations. Then the second challenge is the adoption of ISSB standards as a global baseline. And we have all witnessed the pace with which ISSB has worked very hard in order to issue the sustainability standards S1 and S2, which are global standards. And in IFAC, we continue to advocate for the adoption and implementation of these international standards. And we also welcome all well-intentional standard setters. But what we are mindful of is the fact that we need to have consistency, because the last thing we want, and the thing that will be really against our public interest mandate,
is to end up with to have companies who will have to report at the same time using different standards. So they would have like different sets of books, and it's really important that we ensure that there is consistency between these standards, and to avoid having to prepare different sets of books. The third challenge and opportunity is regarding capacity building. So because it is a new area of which is in process, and knowing that we already have a lot of foundational skills that will be very beneficial to sustainability reporting, we still need to upskill and skill ourselves and our professional accountants so that they are prepared for the challenges that come with this new sustainability reporting. And here again, the collaboration and the role that will have to be played by professional accountancy organizations in upskilling the professionals is very important. And the collaboration between these professional accountancy organizations and educational institutions and universities will be very key. The last challenge is to also adopt and implement high quality international standards in assurance and in ethics. And it's not enough to just have sustainability standards to be able to prepare reporting, but assurance is going to be key to provide that trust that is expected from professional accountants. And we need mandatory assurance, otherwise we will never have ESG sustainability information that is at the same level as financial reporting. So here again, we guard against fragmentation, and we encourage the adoption of ISSA 5000, which is in the process of being finalized. And we also advocate and support for the adoption of a level playing field as well in the ethical standards, because they are also going to be key for sustainability reporting. And I will stop there. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco. Parece que não se estava a ouvir, agora sim. Então, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui a representar Portugal, aqui ao lado da nossa Presidente do IFAC, que é tão importante nesta área da sustentabilidade, naquilo que nos regula no normativo internacional que todos adotamos, e por isso é um prazer enorme estar aqui. Eu sou responsável pela Organização Portuguesa de Contabilidade em Portugal, e estes temas da sustentabilidade são transversais. Todos nós estamos a olhar para eles de forma séria, de forma objetiva, para conseguirmos chegar àquilo que todos sabemos que temos que alcançar, que é, sem dúvida, um mundo que olhe para os problemas sociais, ambientais e de governance, e que olhe para eles também de uma forma a que todos nós consigamos obter melhores resultados. E aqui, claro que os normativos internacionais, como a ASMA disse, são importantíssimos para nos regular, para sabermos que matrizes, o que é que vamos adotar, como é que vamos seguir e como é que os contadores podem fazer a diferença, porque como o Zulmir diz, o Alan Johnson dizia e eu também digo em Portugal, os contadores vão salvar o mundo. E salvar o mundo é muito por aqui também, por princípios éticos a aplicar também
aqui em tudo o que diz respeito a ESG e à sustentabilidade. Somos nós os contadores que poderíamos fazer essa diferença. E como é que os contadores vão fazer essa diferença é a grande questão que eu acho que todos temos e que é importantíssima para o futuro, que é como é que os contadores vão conseguir trazer fiabilidade e confiança ao relato destas matérias. E que informação, que matrizes, o que é que vamos seguir? E aí o normativo internacional é importantíssimo para nos guiar a todos. Porque a comparabilidade da informação não financeira, neste caso, é importantíssima. Que o Brasil relate da mesma forma que Portugal, que os Estados Unidos, que os outros países todos da Europa e que os países dos outros continentes. Este é o ponto fulcral que todos temos que seguir e que procurar. Aí, obviamente, que as organizações internacionais são um ponto fundamental para nos guiar, a nós contadores que sabemos que vamos ser uma peça fundamental neste processo. A União Europeia também tem feito um papel muito importante, Portugal faz parte da União Europeia e já temos normas que temos que seguir. Inclusivamente, as grandes empresas em Portugal já têm de relatar, fazer relatos de sustentabilidade integrados. E por isso já temos normas que temos que seguir e que as temos que aplicar. Mas estamos também perdidos, porque também ainda não sabemos, apesar de já existirem algumas normas, não existem normas suficientes para sabermos como é que vamos ter variáveis para, de alguma forma, materializar e quantificar esta informação não financeira. E aqui residem os grandes desafios. Já somos obrigados a isto. Os bancos já só emprestam dinheiro, ou pelo menos têm melhores spreads para empresas que relatam, que apresentam relatórios de sustentabilidade, mas quer as empresas, quer os contadores ainda têm muito pouca informação para poder trabalhar de forma comparativa, com fiabilidade, com matrizes que nos dêem informação precisa. E estes são os grandes desafios que existem em Portugal e que eu acredito que existam em todo o mundo. Porque queremos fazer, queremos ajudar a que estes problemas sejam um problema que cada vez tenha maior fiabilidade, confiança, que alguém assegure que aquela informação é fidedigna, mas também temos dificuldade em o fazer. Há uma coisa que eu acho que todos temos noção, que estas matérias da ESG são para os contadores trazerem fiabilidade, mas não são só dos contadores. Temos que ter equipas multidisciplinares, porque a parte ambiental provavelmente estará na mão dos engenheiros e de outras áreas que têm capacidade para avaliar se efetivamente estão a ser cumpridas ou não, mas nós, contadores, vamos fazer a junção dos relatórios, a verificação se existe e a verificação se de facto a informação que está a ser transmitida pelo órgão de gestão é ou não correspondente à realidade. E é aqui que o contador fará toda a diferença, em garantir essa fiabilidade e a confiança dessa informação. Por isso deixaria aqui esta primeira abordagem para depois passar para a outra questão. Muito obrigado. Ouviremos agora o ex-presidente do CFC, contador Zurmir Ivânio Breda. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas desse painel, querida Paula, Asma e Zé Luiz. Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que estou aqui substituindo a nossa querida representante do Conselho Federal de Contabilidade no CILEA, que é a Maria Clara Cavalcante Bugarim, que por motivos pessoais, hoje, lamentavelmente, o seu pai faleceu e ela não pôde, evidentemente, estar aqui conosco, então me pediu para representá-la aqui nesse painel. Eu também faço parte dessa representação do Brasil no CILEA, que é um comitê de integração Latino-Europa-América. Nós trabalhamos, na verdade, pelo desenvolvimento da profissão nos países de língua latina, né? América e Europa. E dentro desse fórum buscamos focar bastante o nosso trabalho em cima das pequenas e médias empresas. Então o CILEA tem um papel de fazer essa união desses países de língua latina, trabalhando pelo desenvolvimento da profissão focado no mercado de pequenas e médias empresas, né? Mas evidentemente que o tema da sustentabilidade também ele vai atingir pequenas e médias empresas, né, em todos os momentos da vida econômica. E quando a gente fala no tema de sustentabilidade, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que isso é efetivamente um novo momento dentro da economia, do mercado, dos mercados globais, né? Nós temos que ter presente que
algo está mudando, né? E essa mudança é uma mudança que veio para ficar, não é uma mudança passageira, isso não se trata de uma onda nem de uma moda, né? É uma realidade que nós vamos enfrentar doravante, ou seja, a avaliação das empresas, globalmente falando, ela não se dará mais por aquele aspecto tradicional que nós sempre costumamos trabalhar, que é a avaliação econômica do desempenho, em termos financeiros, em termos patrimoniais, em termos contábeis, né? Digamos assim. E nesse novo momento nós vamos adentrar em outros aspectos, né, que já existiam, de alguma forma eram reportados ou eram avaliados, mas que agora vão ser sistematizados, vão ser normatizados e vão passar a ser observados de uma maneira muito mais séria na avaliação das organizações, né? E para essa nova etapa de desenvolvimento sustentável, como está se chamando, né, nós, contadores, estamos sendo também chamados a cumprir a nossa obrigação, o nosso papel, né? Qual é o nosso papel nesse cenário, né? É assumir a responsabilidade também por transmitir e divulgar essas informações de sustentabilidade, que até hoje, de alguma maneira, elas estavam submersas num nível de informações mais restrita dentro das organizações, usadas muito mais para efeitos estratégicos de decisões internas das organizações. Mas agora, o público interessado, né, ou comumente se chama os stakeholders das organizações, também querem saber essas informações, né, que dizem respeito, por exemplo, aos impactos que as empresas têm em relação ao meio ambiente, em relação às questões sociais, né, e até mesmo em relação às questões da sua própria organização interna, sua governança, né. Essas informações que não eram, até então, divulgadas de uma maneira mais clara, mais ampla, agora precisam ser divulgadas. Então, para nós, contadores, surge aí uma grande oportunidade, um novo mercado de trabalho excepcional, que nós temos todas as condições, né, de poder abraçar e poder colaborar com as empresas para que elas tenham a possibilidade de fazer essa divulgação dentro de padrões robustos, padrões de alta qualidade técnica, que vão reproduzir aquilo que as empresas efetivamente fazem em termos de desempenho econômico, financeiro, patrimonial, ambiental, social e até mesmo de governança, né? Então, uma nova visão que nós estamos buscando dentro das empresas, talvez a visão mais completa que a gente possa ter tido nas últimas décadas, né, em termos de poder fazer a comparabilidade de desempenho de organizações com uma avaliação muito mais profunda e realista de cada uma delas. Então, essa realidade está caindo de alguma maneira no nosso colo e nós precisamos efetivamente aproveitar essa oportunidade, porque ela não será uma realidade apenas de grandes empresas, né? Num primeiro momento, é verdade, o mercado vai exigir isso das grandes empresas e já está exigindo. Aqui no Brasil nós já temos norma que exige que as empresas de grande porte, né, façam essas divulgações, como vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas isso também vai chegar logo em seguida, né, nas médias e pequenas empresas, porque essas informações elas são avaliadas dentro de um conjunto chamado cadeia de valor das organizações, né? Então, cada empresa ela precisa avaliar não só aquilo que ela impacta sozinha, como uma individualidade jurídica, mas também aquilo que ela impacta dentro da sua cadeia de valor, que envolve os seus fornecedores, os seus clientes, né? Envolve os acionistas, os investidores, envolve toda uma série de pessoas, né, da própria sociedade onde ela está instalada, que querem saber muito mais sobre essa organização. Você já deve ter ouvido falar da figura de licença social, né? Aquilo que se costuma dizer que é a autorização que a sociedade dá para determinada empresa se instalar em algum lugar e produzir alguma coisa, um bem ou um serviço, e que impacto esse bem ou serviço traz para aquela comunidade, né? Então é disso que nós estamos falando. Eu acho que isso, nessa primeira fala, eu queria dizer que nós temos que olhar como uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade que a nossa classe teve e está tendo nos últimos 100 anos de ampliar o escopo do nosso trabalho, de uma maneira que nós vamos ser reconhecidos com uma importância muito maior por estarmos produzindo informações de alta qualidade num nível até hoje nunca divulgado pelas organizações, de informações de âmbito estratégico, né, que envolve riscos e oportunidades do seu ramo de negócio em relação às perspectivas futuras. Então, é uma área muito mais sensível, uma área muito mais complexa, muito mais delicada para nós, mas uma excelente oportunidade para que a gente possa se posicionar muito diferentemente do que até então fizemos em relação às avaliações que nós fazemos das organizações. Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar esse ponto, porque sei que nós teremos mais oportunidades de aprofundar depois. Obrigado.
Muito obrigado, presidente Zumbi. Senhoras e senhores, ouviremos o senhor José Luiz Ribeiro de Carvalho, presidente do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas Internacionais Financeiras, GLENIF. Boa tarde a todos. É uma satisfação dividir aqui a nossa mesa redonda aqui com Asma, com Paula, com Zumir. O bom de ficar no final da fila é que eu tenho muito pouco a complementar, né? Mas eu diria que dos pontos destacados por Asma, os 4 pontos, né? Vários deles já estão em ação. E o que eu queria dizer para vocês que nessa corrida de Fórmula 1, a largada já foi dada, né? E várias ações já estão sendo feitas em vários países. Na perspectiva do GLENIF, onde se pega a Latinoamérica, os 16 países que integram o GLENIF, cada um tem um plano de ação que está em diversas fases nesse momento. Então, olhando a questão aqui os tópicos mais importantes que a gente tem se defrontado, o primeiro é o país decidir pela adoção, né? Então, no último levantamento que fizemos aqui na América Latina, há poucos meses, metade dos países ainda não tinham se decidido, né? E isso é um caminho que vai ser trilhado. A outra questão era se eles iriam seguir por esse caminho. Então, a grande maioria diz que sim. Então, é uma questão de timing. Nós temos 5 países que já se decidiram, inclusive o Brasil, né, onde o colega Zumir é presidente da CPS, do Comitê Permanente de Sustentabilidade, CBPS. O CPS é do GLENIF, viu, Zumir? Desculpa. E lá nós temos um Comitê Permanente de Sustentabilidade dentro do GLENIF, onde os países participam, a gente discute os temas técnicos. Então, a jornada técnica está em andamento. Eu imagino que a maioria aqui da plateia já tenha lido S1, S2. Eu imagino que muitos também já tenham lido um relatório de sustentabilidade. Se não o fizeram, põe no seu primeiro ponto do to-do aí, porque é isso que nós vamos falar. É disso que nós vamos trabalhar. É isso que o contador vai ser chamado para reportar, para relatar. Temas que vão surgir no horizonte. Como que nós nos comunicamos com os especialistas que já vêm fazendo relatório de sustentabilidade, né? Como que nós vamos nos engajar com esse grupo de profissionais? Quais as competências que eu tenho que adquirir? Então, aqui entramos no processo de capacity building. Muito já tem sido feito, né? O GLENIF é parceiro do ISSB, assim como a CBPS, né? E ele já tem publicado muita coisa no Hub, que está no site do issb.org, e vocês podem consultar lá para material já buscando uma orientação, né? Então, nós vamos ter que nos defrontar com essa parte de adotar, implementar o plano de implementação. Antes tem que ter capacitação. Eu não vou implementar algo sem conhecer, né? Então, é uma jornada que já está em andamento. Eu acredito que cada um tem que se planejar para colocar isso no seu plano de formação, de educação continuada, né, que nós temos em vários países, outros que não têm, mas a profissão em si ela requer o conhecimento continuado, o treinamento continuado. Então, acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui. E outros temas também que a gente está se defrontando, que está aí no horizonte, é a comunicação com o regulador. Nesse sentido, os organismos profissionais da América Latina têm feito um papel muito importante, sentando à mesa junto com o regulador para definir um plano de ação, seja ele regulador a nível do mercado de capitais, seja do profissional, seja das várias áreas, né? E eu aqui gostaria de destacar a importância muito grande que o IFAC tem dado em acompanhar aqui na América Latina todo esse plano, tem participado das discussões. Manuel Arias tem estado com a gente aqui na América Latina com bastante foco, e no Brasil não é diferente, né?
Muitas empresas já se decidiram aqui a publicar já 2024, né, algumas, né? E a gente espera que muitas vão aderir, mas acho que pela resolução CVM, o prazo já está definido, é obrigatório a partir de 26, e cada país definiu um prazo assim diferenciado dependendo do tamanho. Um outro tema que vai estar no horizonte, vai chegar, nós somos feitos de pequenas e médias empresas. Esse é o nosso grande público na América Latina, né? Nós vamos aprender nessa primeira onda, mas nós vamos ter que responder como envolver as pequenas e médias empresas e como implementar isso para elas. Então, são temas de preocupação nossa, que os times estão discutindo sempre que essas questões aparecem. Temos recebido perguntas nessa linha. Então, tem muito assunto para a gente debater e participar nos próximos anos aí com essa nova área de atuação do contador. Fico muito entusiasmado com essa perspectiva. Espero que todos vocês também. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, podemos nos adiantar para a segunda pergunta. Vamos lá. O que os contadores individuais deveriam estar fazendo para se preparar para as exigências, do desenvolvimento sustentável? Presidente Isman. Thank you for the question, and I think all my colleagues have already touched on this, so I will just add or emphasize a few ideas. First of all, I think we need to keep in mind that the good news is that we are not starting from scratch as professional accountants, because we have very important foundational skills and competencies that we are going to build on. Now, having said that, of course, it is a new topic, and experts will be involved. It is a multidisciplinary topic, so we will need to also acquire additional skills and upskill ourselves to prepare ourselves better. This is where we always talk about lifelong learning. It is like a very important skill that we need to keep as professional accountants, and we need to now to more proactively seek more knowledge and more competencies in this field. And the professional accountancy organizations like CFC, like others, will have to play a very important role to drive this and to support the professional accountants in this journey. The other thing is that at IFAC we have what we call IPAE, the International Panel of Accountancy Education, that issues guidance and standards regarding education, and they have been working very, very hard on this topic to help and support individuals and professional accountancy organizations. And one of the things that this panel has done, and I encourage you to look at IFAC website to have more information, is they have issued a paper that highlights clearly what has not changed in terms of skills and competencies for us as professional accountants versus what is new. So this document really shows exactly what skills and competencies we are already building on and what additional competencies and skills we need. And it is highlighted in 4 areas, which are business acumen, behavioral competence, ethical behavior, and technical expertise. And I will give you a few examples of areas where we highlight what has not changed versus what is new. For example,
expected behavioral competence already includes analytical thinking and lifelong learning. This is already something that we do and we have to continue doing. Now, what is going to be new regarding sustainability is a greater emphasis on self-learning, because we will have to take much more initiatives to continue upskilling ourselves, and also I don't know where I stopped, but yeah, it's fine. You can hear me. Yeah, can you hear me? So what is new is applying, for example, professional skepticism to a new subject matter that is really something we will have to explore. Another example is we professional accountants are very comfortable with analyzing systems, internal processes, control, internal controls, etc. That is something we already do. We know how to do it in financial reporting. Now, what is new is to do this in a new topic, which is sustainability, and to have a better, more knowledge on the topic, so that we can apply all the competencies that we have regarding assessing internal controls, analyzing systems, etc. So doing this in the context of sustainability disclosures will be something new. Another example for ethical behavior, we know that professional competence is already expected of professional accountants, but what is new, for example, is increased risk of management bias that might come from the pressure that management teams will have to come up with disclosures that are consistent with the commitments that the companies have already taken. So there will be more pressure on management teams regarding that, and hence the ethical behavior will have to be more highlighted. So preparing the next generation is also very key in sustainability, and this is also going to require updating curriculums, training programs, and more, because it's always about collaboration, more and more collaboration between professional accountancy organizations and educational institutions. And thank you. Thank you, Osman. Bom, isto vamos nos repetindo. Eu também cumprimentei há bocado a Asma e não os cumprimentei aos dois, o meu querido amigo Zulmir, o José Luís. Aqui as senhoras são mais coniventes por vezes. Mas de facto estes problemas que estamos aqui a discutir são problemas que nos vão acompanhar ao longo de muitos anos ainda, apesar de não serem assuntos novos. Eu acho que são assuntos que ainda vamos desbravar, não é? Estamos longe de ser ainda totalmente conhecedores e de saber as melhores orientações. A norma S1 e S2 já nos dão alguma informação, mas muito pouca. Nós, quando queremos pôr na prática, e aquilo que diferencia, eu costumo dizer isto em Portugal, mas acho que é um bocadinho em todo o mundo, o que diferencia os contadores é que nós temos que aplicar na prática as matérias. Não nos resta, temos que ler, temos que estudar, temos que ter treinamento, sem dúvida, sobre estas matérias, mas temos que depois verter isto e pôr a nossa confiança profissional naquilo que vai ser relatado. E isso, de facto, acho que ainda estamos a precisar de muita orientação, apesar de já podermos hoje ter muita coisa,
Eu sinto que em Portugal nada é suficiente, mesmo já com as diretrizes da União Europeia, que já vêm também tentar criar balizas, enfim, criar matrizes, mas é muito pouco para aquilo que vamos ter que fazer. Quando nós estamos a falar sobre estas matérias, estamos essencialmente a falar de matérias sensíveis. Sensíveis do ponto de vista das organizações, daquilo que as organizações querem transmitir para o exterior. A pressão é muito grande. Como disse o José Luís, hoje não é só, e o Zulmir também falou sobre isso, não é só o querermos fazer, é uma pressão que existe a nível mundial, de cada vez mais as empresas estarem a ser avaliadas nestas várias matérias da sustentabilidade. E isso gera muita pressão sobre os empresários. E os empresários também estão um pouco, também se calhar sem saber um bocadinho as suas orientações sobre, e se eu não fizer, também vou relatar o que não faço ou vou relatar o que faço? Esta é uma das grandes dúvidas que se põem nos empresários portugueses, que eu acho também um bocadinho geral. É até que limites é que temos que divulgar informação sobre estas matérias? Divulgar o que fazemos mal? Divulgar o que fazemos bem? Ou divulgar aquilo que são os nossos compromissos para o futuro? Portanto, ainda é uma matéria muito lata para aquilo que cada organização, ou a forma como cada organização olha para isto. E não podemos deixar de nós, contadores, que no fundo depois poderemos ser aqueles que vão trazer a tal confiança a este relato, perceber como é que as organizações também vão olhar para estas matérias e vão querer mais ou não, ou vão seguir isto por pressões, obviamente, sociais que existem, pressão na sua avaliação enquanto organização, mas que é importante ir-se mais além, que é as organizações quererem por elas próprias, não só por esta pressão, se bem que a pressão também vai ajudar, e depois perceber-se exatamente isto. E eu acho que os contadores aqui têm já balizas e comportamentos éticos implementados na ótica das demonstrações financeiras, na prestação de contas, que vão aplicar também aqui nesta parte que é não financeira. Mas, ainda assim, com estes princípios éticos que já temos e, portanto, nos posiciona numa forma muito mais positiva e capacitados para estarmos à frente e como uma oportunidade de negócio para todos nós, mas também nos posiciona numa matéria em que não podemos falhar. Porque, de facto, se a matéria do relato financeiro é importantíssima, a do relato não financeiro traz questões, se calhar éticas, muito mais complexas do que o próprio relato financeiro, que é palpável, que é quantificável, que tem como base documentos, muito mais fácil para todos aqueles que o vão avaliar, que lhe vão dar confiança, que se vão atravessar por essa informação. Quando estamos a falar sobre outros princípios, nomeadamente não financeiros, em que há muito mais subjetividade, em que há aquilo que não é feito e que é muito difícil avaliar o que não é feito, às vezes é mais fácil avaliar o que já existe, mas quando estamos a falar de ambiente, o ambiente e a avaliação ambiental e aquilo que uma empresa pode ou não, a organização pode ou não querer melhorar e comprometer-se precisamente nessas matérias, é muito mais lato. E então em que é que nós, contadores, vamos basear a nossa fiabilidade, a nossa confiança? Quais são os limites? O que é que devemos procurar? Em que é que devemos identificar aquilo que está a ser feito menos bem ou aquilo que devia ter sido feito e não foi? São estas questões que em Portugal têm sido muito debatidas e acho que a nível mundial, porque querermos só às vezes não chega, é preciso criar também formas e balizas para estas matérias, para não termos depois situações que nos levam hoje já a um greenwashing, por exemplo, que depois a informação acaba por estar deturpada e o contador que muitas vezes pode não ter acesso, e eu já vi contadores atravessarem-se em matérias que depois vêm a verificar que há greenwashing e outras situações que deturparam completamente a informação e, portanto, nós, com os nossos princípios éticos, não podemos, obviamente, ser cúmplices destas situações, mas temos a informação, mas se calhar não teremos a informação necessária para combater alguns desses princípios, porque não os conseguimos quantificar muitas vezes. E isso preocupa-me enquanto contadora, enquanto alguém que também dentro de uma organização e como líder de uma organização de contadores quer pôr os contadores a
serem realmente os profissionais que vão salvaguardar estas matérias, mas sinto que temos imensas limitações e dificuldades nestas matérias. Por isso, continuo aqui, se calhar sou um bocadinho aqui a mais pessimista e costumo ser otimista, mas vejo que não existem, de facto, ainda condições para podermos ser tão exigentes nestas matérias. Principalmente neste ponto, em que acho que é tudo muito ambicioso nestas matérias, e acho que por vezes, e eu sinto isso na Europa, que é preciso criar também um passo intermédio nestas matérias. Não podemos querer ir a tudo, as empresas não conseguem ir atrás de tudo. Por trás disto existem custos, existem compromissos, e obviamente que até do ponto de vista daquilo que se exige às organizações, não tanto a nós enquanto contadores, mas às organizações é preciso dar passos, que se calhar estão a dar passos maiores do que aquilo que se deveria dar, e depois leva a que as organizações deturpem a informação, não a consigam dar e até desistam dela. E é isso que eu acho que ainda precisa haver um grande plano mundial a nível destas matérias. Aliás, um plano mais realista. Eu costumo dizer algo que sinto, que há muita hipocrisia, peço desculpa pela palavra, não sei se a palavra também é aqui no Brasil esta, mas este assunto traz muita hipocrisia, e isso acho que não nos ajudará a nós enquanto contadores, nem ajuda as organizações no caminho que todos temos que fazer, porque sabemos que o temos que fazer, e parte de cada um de nós, quer nas pequenas empresas, quer nas médias, quer nas grandes, mas o assunto ainda não é completamente objetivo para não haver esta hipocrisia. Assistimos a grandes realidades a nível mundial que estão longe de cumprir sequer 1/10 destas obrigações, e no entanto lidamos todos e fala-se a nível mundial de tanto. Portanto, eu acho que nós contadores temos que ter esta realidade muito presente, saber que efetivamente queremos mudar o mundo, podemos ser uma peça fundamental na mudança do mundo, mas acho que os princípios gerais ainda são muito subjetivos, muito ambiciosos e pouco aderentes à realidade das organizações. Portanto, este assunto acho que tem que ter alguma precaução, porque temos várias realidades a nível do mundo. Na Europa queremos fazer tudo, temos que ser os alunos bem comportados, normalmente, e depois competimos e temos fornecedores de outros países que nada cumprem. E, portanto, isto traz muitos custos, muitos compromissos em relação às organizações, que nós, contadores, vamos ter que acompanhar. Cada país terá a sua realidade, mas acho que, por vezes, estas matérias tão exigentes e tão necessárias, obviamente, trazem depois, se calhar, uma informação muito mais falseada, que se tem que lutar contra ela. Acredito que os contadores aqui poderão fazer a diferença, mas até lá estamos todos a lidar com informação que, se calhar, não é bem aquela que gostaríamos. Fui muito pessimista, mas eu acho que é desta forma que também esta matéria tem que ser tratada. Presidente Zumer. Obrigado. Bom, acho que respondendo a essa pergunta, né, sobre o que os contadores deveriam estar fazendo agora para se preparar sobre esse tema do desenvolvimento sustentável, eu diria que a primeira questão é se conscientizar que esse tema está dentro da nossa realidade, né? Então, esse tema ele vai bater a sua porta mais cedo ou mais tarde, né, se já não bateu. Nas grandes empresas, evidentemente, ele já bateu. Ele já está lá porque já existe normativa, já está normatizado, já tem exigência legal sobre isso. Nas demais, isso vai acontecer por várias razões, né, que a gente pode aqui discutir, como, por exemplo, aquilo que eu referi antes, fazer parte da cadeia de valor. Quando tiver que buscar acesso a financiamento bancário, os bancos vão exigir também essas informações. Nos próprios processos licitatórios da área pública, é muito provável que o governo vai passar a exigir informações sobre esse tema também das empresas que vão fornecer bens ou serviços para a área pública. Isso é uma tendência natural que vem a acontecer, né? Então, para tudo isso, nós temos que estar preparados. E para estarmos preparados, nós temos que simplesmente estudar essa matéria. Nós temos que colocar essa matéria dentro do nosso campo de conhecimento, né? Então, tanto a Asma como a Paula e também o José Luiz disseram, né, sobre o processo de capacitação que os contadores têm que integrar, fazer parte, né, para que possam alcançar um nível de conhecimento razoável para tratar desse tema. Assim como nós fazemos com as normas contábeis, né, com as quais nós lidamos no dia a dia das nossas atividades já rotineiras, né?
é uma nova área de conhecimento. Diferente daquilo que nós estamos acostumados a lidar, é verdade, porque nós vamos entrar em áreas que fogem ao conhecimento do curso de Ciências Contábeis, né? Embora agora a mudança da nossa matriz curricular aqui no Brasil, recentemente aprovada pelo Ministério da Educação, já trouxe o tema do desenvolvimento sustentável como disciplina obrigatória dentro da matriz curricular do nosso curso de formação acadêmica, então isso já vai dar o pontapé inicial nos jovens que vão ingressar na profissão, já com esse handicap na sua formação, né? Mas, evidentemente, aqueles que já estão no mercado têm que buscar isso através de cursos de complementação, de pós-graduação, de especialização, mestrado e talvez até em nível de doutorado, né, para nós buscarmos esse aperfeiçoamento, né? A boa notícia que nós temos para dar aqui é de que existe muito material já disponível para que a gente possa estudar sobre isso. Aliás, vamos falar sério aqui, a disciplina de contabilidade ambiental já está no nosso hall de disciplinas de conhecimento há muitos anos, há muitas décadas, né? É uma disciplina de muitos cursos no Brasil, a disciplina de contabilidade ambiental. Aqui no Brasil eu não sei se na Europa isso já tem, mas aqui no Brasil há muito tempo nós temos essa disciplina que é ensinada, então não é uma novidade para nós. O próprio Conselho Federal de Contabilidade tem uma norma de 2004 que traz um padrão de informações de relato socioambiental das empresas, né? Então, há 20 anos nós já estamos tratando desse assunto aqui. O que muda agora é que nós vamos entrar num nível de profundidade de informações muito maiores, né? Com um regramento em cima de um padrão internacional que foi desenvolvido, de alta qualidade, muito robusto, né? Que vai requerer de nós também conhecimentos que nós só vamos conseguir através de especialistas, porque nós não temos na nossa formação curricular esse conhecimento, né? Então, a Paula referiu a questão dos engenheiros, né? Ambientais, florestais, químicos, sociólogos, enfim, uma série de geógrafos e uma série de profissionais que nós vamos precisar de informações deles. E aí talvez entre um problema que a gente vai enfrentar, né, que é como que a gente vai trabalhar com essas informações produzidas por profissionais de outras áreas que não a nossa. E nós vamos trazer isso para dentro do relatório para o qual nós seremos os responsáveis, teremos que assinar, né? Que a resolução do Conselho Federal estabelece que aqui no Brasil o relatório de sustentabilidade tem que ter a assinatura de um contador, né? Essa relação com os especialistas, ela vai ser disciplinada, inclusive, agora dentro do novo Código de Ética que está sendo elaborado pelo IESBA, né, que é o Board Internacional de Ética Profissional. Eles estão trabalhando numa reforma do nosso Código de Ética para inserir lá, dentro dele, aspectos específicos ao trabalho dos especialistas que serão utilizados pelos contadores, né? Então, nós vamos ter que trabalhar muito com equipes multidisciplinares, né, dentro das empresas. As organizações de grande porte já possuem equipes trabalhando na área de sustentabilidade há muito tempo, mas que estão muito desconectadas da equipe de controladoria e contabilidade. Então, esse é um problema para nós, integrar essas equipes para que essas informações sejam também integradas, né? E o contador vai ter que estar dentro desse processo aí, né, assimilando essas informações, podendo recolhê-las e traduzir isso em informações muitas vezes financeiras, que são necessárias. Nós não estamos lidando só com informações não financeiras, né? Então essa é a parte talvez mais complicada que nós vamos ter nesse primeiro momento, né, de fazer essa integração das áreas dentro das organizações. Isso até em pesquisas que foram feitas aqui no Brasil com empresas de grande porte que estão no mercado de valores imobiliários, foi apontado como a causa talvez de mais difícil enfrentamento agora é fazer a integração das equipes para produzir essas informações dentro de um relatório no padrão que as normas do ISSB está exigindo, né? Mas isso a gente supera, nós já superamos isso em outros momentos. Há 15 anos atrás, quando se implantou aqui no Brasil o padrão IFRS para normas de contabilidade, nós passamos por uma dificuldade semelhante a essa, né? A novidade, talvez agora, é que a gente vai lidar com um nível de informação de um campo, de campos que nós não dominamos muito, né? E aí entra a questão dos especialistas. Mas todo o ambiente regulatório está sendo preparado para normatizar isso e dizer como é que o contador tem que lidar frente a cada uma dessas situações, inclusive nos aspectos de independência profissional, que serão muito mais sensíveis ainda agora, né? Porque nós vamos lidar com informações, a Paula citou muito bem isso, né? Riscos e oportunidades. Qual a tendência natural que existe no mercado sobre isso, né? Minimizar os riscos e aumentar as oportunidades, ou seja, não relatar profundamente quais são os riscos que a organização se expõe, né? O objetivo não é esse, a norma tem que ser cumprida à risca e ela estabelece lá quais são os parâmetros de materialidade, inclusive, que você tem que usar para poder definir se determinado risco é relevante ou não para você informar para o investidor, né?
Então, vai aumentar muito a nossa necessidade de julgamento profissional. Acho que nesse aspecto nós precisamos também aprofundar muito mais o nosso conhecimento em cima desse tema, né? Mas, como eu disse, o bom de tudo isso é que para tudo tem norma, para tudo tem trabalhos acadêmicos, nós temos, né, material didático preparado que vai estar à disposição. Nós estamos traduzindo todo o material do ISSB que está sendo produzido, desse programa do Capacity Building, né, para que seja disponibilizado para todos os contadores aqui no Brasil. Está em fase só agora de licenciamento dessa tradução que a gente está concluindo para poder divulgar aqui no Brasil. Então, isso também é um passo que está se dando aí para disponibilizar conhecimento para todos nós, né? Então, as ferramentas todas vão estar à disposição. Quem quiser abraçar essa oportunidade vai ter todas as possibilidades possíveis de fazer isso o mais rápido possível. Obrigado. Presidente. Obrigado. Bom, eu acho que os pontos importantes nessa questão aqui foram abordados. Paula, eu super concordo com você, eu acho que a realidade é essa, e nós, como contadores, sempre lidamos com fatos reais, com elementos objetivos, né? E a gente tem esse desafio. A boa notícia é que nós devemos prestar atenção que essas normas falam de sustentabilidade, vamos dizer, sustentabilidade, riscos e oportunidades que possam afetar o patrimônio da organização e o seu fluxo de caixa. Então, isso a gente tem que ter sempre no horizonte. Nós vamos ter esse desafio de trabalhar com especialista, né? Mas nós temos que dominar os conceitos chaves, né? Temos que saber ler um relatório de sustentabilidade e conseguir ver ali o risco que a entidade pode estar afetada, né? Não dá para fugir disso, né? Nós temos que olhar, e a norma ela foi boa nesse aspecto, porque a gente está falando de sustentabilidade do mundo para a empresa, né? Ao contrário, da empresa para o mundo, o que ela afeta, né, o meio ambiente. A primeira que eu falei, esse é um conceito maior, que não está envolvida, né, na S1, S2, e é um lado relativamente bom para a gente falar, bom, o escopo é um pouco menor, né, mas não deixa de ser um desafio, né. O outro aspecto que está involucrado aqui na questão é o desenvolvimento sustentável, né? O contador, parte da sua atuação, ele testar a governança, exercer a governança, recomendar a governança, ajudar a fortalecer a governança dentro da organização. E um desses aspectos de governança é que aquela entidade ela pode ser sustentável ao longo do tempo. E nós estamos falando aqui não só do pilar ambiental, nós temos aí o pilar de social e o econômico, que a gente está sempre acostumado a trabalhar o pilar econômico. Então, aqui no ESG, quando a gente fala, né, o econômico, nós temos aspectos que interatuam com os outros, né? Desde a criação do ISSB, o Glenif, a opinião média da América Latina, era de que o ISSB já se envolvesse no aspecto mais amplo possível da norma, né? Não que desenvolvesse em detalhamentos o que deveria ser feito, mas que já provesse alguns guidances, algumas orientações já de início a respeito da responsabilidade de informar de maneira geral, né? O que a gente observa na América Latina, muitos países já têm alguma ou outra responsabilidade de informar o social, dependendo do setor, né? Os aspectos sociais. Então, a gente tem aí um componente, tem bastante oportunidade para caminhar. O que nós devemos primar é de nós nos organizarmos, né? Fazer um plano realmente objetivo e atingível de seguir nesse caminho,
né, e administrar o melhor possível esse processo. Sabemos que tem coisas novas que irão brotar, né, riscos que a gente não estava acostumado a enxergar e vamos enxergar. Vai haver a discussão se isso se constitui simplesmente um risco ou poderá afetar uma questão contingencial, e esses são vários temas. O IASB publicou recentemente, está em audiência pública, um material que é rico, que traz exemplos sobre incertezas quando relatar informações de sustentabilidade. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, é um material que traz exemplo, está no site do ifrs.org. Nós estamos a debater esse tema dentro do GLENIF. Estou aqui com a doutora Tiziane, que está conosco, ela é parte do Comitê de Sustentabilidade, prazer em vê-la, doutora, e lá do GLENIF, e também do Conselho Federal, conselheira aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Então, acho que é uma coisa que nós vamos, tenho confiança que nós vamos nos sair bem, Zumir, porque a profissão contábil, ela sabe se organizar, ela sabe planejar, ela sabe enxergar aonde quer chegar, né? Então, eu acho que precisamos atentar, né? Então, eu acho que nós temos aí um prazo, né? Esse que é a questão, né? Ok, vamos fazer, mas para quando, né? Aí o prazo ele está correndo. Nós temos 3 anos no Brasil para ser obrigatório. Isso é muito pouco, a gente sabe disso. Então, acho que a gente tem que arregaçar as mangas e seguir nesse plano de adoção, de implementação, de capacitação, né, que está no ar. Obrigado. Muito obrigado, presidente José Luiz. Faremos agora o terceiro questionamento, voltando para o presidente Yasman. Com a sustentabilidade e os relatórios ESG ganhando destaque, que papel os senhores enxergam os contadores desempenhando na promoção de práticas empresariais sustentáveis? Now I can hear you, but I didn't hear the question. Can you? Yes, yeah. Can you translate the question, please? Yes. Com a sustentabilidade e os relatórios ESG ganhando destaque, que papel os senhores enxergam os contadores desempenhando na promoção de práticas empresariais sustentáveis? Okay, now I got the question. So I will reply to this in 2 parts. First, as professional accountants, and then as a profession, and the bigger role that we have as a profession. So definitely, as my colleagues said, and we all said, the role of professional accountants is growing thanks to sustainability. We consider ourselves as the enablers of sustainability, with a very important role to play. And let's not forget that we are at the center of decision making in our organizations. We are also responsible to lead in our countries from commitments to actions in climate change, for example, which is a very urgent topic that we are all concerned by. And we are also known as professional accountants with our capabilities to transform high quality international standards into high quality reporting. And we have done that with other standards, with accounting standards, with IFRS,
and we are confident we can do it as well with sustainability standards. So what is important in this is that we need to maintain our core strengths that we spoke about earlier, our technical skills, and most importantly, our ethical behavior. That is our backbone. That is going to be very key in this journey in sustainability. And we have to respect those principles and to continue and to behave ethically. As a profession, we also have a bigger role in sustainability. We have a very important role in advocating for sustainability with our stakeholders, with our regulators, with the standard setters, with the universities, with all the stakeholders that we normally engage with. We have a big responsibility in the adoption and implementation of these high quality standards, because it's not just about issuing them, it's about adopting and implementing. And this is going to be a big challenge for all of us to work on together, and be it for sustainability standards or for the assurance and ethical standards that are also coming very soon. And we at IFAC, we believe that we are well positioned as a global organization to connect several stakeholders in this ecosystem, and to encourage and assist the professional accounting organizations in their individual journeys. And thank you. Bom, não tenho dúvida que, apesar de ser um bocadinho pessimista em relação a estas matérias, o contador é o único profissional que está bem posicionado para isto. Como disse o Zulmir e o José Luís, os nossos desafios são sempre abraçados, conseguimos sempre ultrapassar. Em Portugal também sentimos isso, de facto, quando os contadores abraçam um desafio, são os profissionais capacitados para o conseguir. Aqui também, não temos dúvidas disto e que o vamos conseguir. Agora, existem de facto matérias que me preocupam, se calhar preocupam menos as matérias de governance e sociais, porque aí conseguem-se, os riscos são menores, ou pelo menos são mais quantificáveis, e portanto preocupam-nos menos. Agora, a parte ambiental é um mundo que não tenho a certeza se, mesmo com equipas multidisciplinares, mesmo com todos a interagir, conseguiremos fazer esse papel e com a análise dos riscos existentes necessários, ou pelo menos conseguir avaliar dessa forma. Por isso, as preocupações existem, mas não tenho dúvida que o contador, que é quem está dentro das organizações, que é quem conhece as organizações, está na tomada de decisões, está a acompanhar minimamente o processo, ainda que possa em determinadas circunstâncias não a acompanhar completamente, saberá por todos os níveis financeiros que existem até muitas das opções das empresas e, portanto, é de facto o profissional capacitado. Cabe às nossas organizações, também com a ajuda da organização mãe do IFAC, conseguirmos efetivamente transmitir cada vez mais informação, mais conhecimento, mais treinamento. Sem dúvida que o faremos, com as preocupações que estas matérias nos trazem, que eu acho que também devem ser olhadas de forma realista, sem termos, ou pelo menos sem estarmos tão otimistas, em que de facto este processo é para ontem, mas ainda vai demorar muitos anos. Estamos todos a sofrer uma pressão enorme de já estar em vigor, cada vez mais a nível das organizações de pequena dimensão, não estando ainda, em Portugal pelo menos, em vigor a sua obrigatoriedade, já é praticamente uma realidade, ou tem que ser uma realidade para todas, e isso obviamente que levanta preocupações, que vamos conseguir ultrapassá-las, não tenho dúvida, ainda que as questões éticas, as nossas questões profissionais, da nossa exigência do dia-a-dia e da exigência que já temos referente àquilo que tão bem conhecemos, não pode ser facilitada nestas matérias. E, portanto, este equilíbrio é um dos pontos que me preocupa muito. O equilíbrio da nossa exigência, dos nossos códigos de ética, daquilo que queremos fazer bem,
e podermos não fazer tão bem, que é algo que me preocupa a mim enquanto contadora. Já me responsabilizo, nós em Portugal ainda não assinamos diretamente os relatos não financeiros, mas acabamos por já estar interligados e já acompanho a realização de muitos e já tenho esta preocupação sem ainda pôr a minha assinatura. Só como órgão de gestão é que já ponho nas organizações que acompanho, não como contadora. Portanto, preocupa-me o passo seguinte, que é quando nós nos responsabilizarmos e não podermos, obviamente, ceder a pressões, não podermos deixar de acompanhar o órgão de gestão naquilo que é muita da informação que nos transmite. E, portanto, isto é uma preocupação real, que eu acho que é de todos os contadores. Apesar de saber que vencemos sempre os desafios e que o vamos conseguir, acho que temos de ser realistas em relação ao mundo que isto envolve, à quantidade de riscos que estão subjacentes a estas matérias e que nós podemos não estar cientes de todos e não conhecer se aquelas organizações que acompanhamos, vamos assinar o relato de sustentabilidade, passam ou têm ou não aqueles riscos. Essa é uma das nossas grandes preocupações em Portugal. Mas os desafios serão vencidos, não tenho dúvida, e estaremos aqui, se calhar, num congresso daqui a 4 anos, não é? Para avaliar já resultados destas matérias. E acho que vai ser muito interessante olharmos daqui a uns anos e avaliarmos os resultados. Se calhar também algumas precauções ou outras precauções que se vão aparecer, entretanto, quando começarmos todos na prática a olhar para esta matéria de outra forma. Presidente Zumir. Obrigado. Eu considero que nós, como contadores, o nosso principal papel dentro das organizações hoje é trabalhar pela sustentabilidade econômica, né? Porque uma empresa que não tem sustentabilidade econômica, dificilmente ela vai conseguir se manter no mercado e vai conseguir também trabalhar aspectos de sustentabilidade ambiental, social ou até mesmo de governança, né? E do ponto de vista de sustentabilidade econômica, a nossa principal responsabilidade como contadores é garantir a integridade das informações que nós produzimos, né? Eu acho que nesse ponto reside a gênese da nossa formação. Nós temos como compromisso ético assegurar a integridade das informações. Então, quando nós vemos casos acontecerem que nem esse que aconteceu no Brasil, com as lojas americanas, né, onde gestores inescrupulosos, né, usaram de táticas, de artimanhas, né, para distorcer os resultados econômicos financeiros da empresa, né, causando um prejuízo milionário, bilionário, eu diria até, para muitos investidores aqui no Brasil, né, e fazendo uso, inclusive, do trabalho do contador. Isso não é admissível. Isso não é sustentabilidade, isso é o oposto de sustentabilidade, né? Então, a nossa primeira responsabilidade como contadores é garantir que as informações que nós assinamos e que nós colocamos o nosso CPF lá tenham integridade acima de tudo. Aí começa o primeiro passo fundamental para que as informações sejam sustentáveis, né? As demais informações, elas vêm como um corolário desse conjunto de informações econômico-financeiras que nós estamos reproduzindo anualmente, semestralmente ou trimestralmente nos informes contábeis tradicionais, né? Então, acho que o nosso primeiro compromisso, ele parte dali, né? Quando nós entramos nos outros campos da sustentabilidade, notadamente, né, os campos ESG, ambiental, social e de governança, nós estamos invadindo áreas, como já foi dito aqui, eu repito, né, que não são áreas de domínio de conhecimento pleno nosso, nós precisamos de especialistas, né? Então, nós vamos ter que buscar também esse conhecimento. Para aqueles que trabalham mais com o mercado de pequenas e médias empresas, eu acho que o contador tem uma possibilidade bastante grande de poder auxiliar, porque ali nós temos empresários que muitas vezes não têm nem formação superior, não têm nem formação em área nenhuma. Eles têm grande conhecimento, experiência em algum ramo de negócio que eles se colocaram como empreendedores neles, né? E estão trabalhando e estão gerando resultado ali, gerando emprego, gerando renda, gerando lucros para as suas organizações. E nessas pequenas e médias organizações a gente tem muito maior capacidade de poder ajudar a implementar práticas de sustentabilidade, desde as práticas rotineiras de organização institucional, da chamada governança, né, até mesmo as questões ambientais e sociais. Por quê? Porque nós temos padrões que nós podemos recomendar. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que todos sabem, ela traduz e implanta no Brasil as normas ISO internacionais, né, de qualidade. Pois bem, a ABNT criou a prática recomendada 2300 aqui no Brasil,
que é uma prática que reúne todos os aspectos de sustentabilidade que ela tem dentro das suas normas, as normas da ABNT, né? Então, ela compilou num único documento práticas muito oportunas, muito eficientes, eu diria, de sustentabilidade para quem está começando essa jornada de trazer programas, normas de contabilidade, de sustentabilidade para dentro das suas empresas. Então, eu recomendo que vocês possam, pelo menos, dar uma olhada. Isso está disponível no site da ABNT, né, a PR 2300, que fala sobre práticas de sustentabilidade nos negócios, né? Para quem quer material mais didático ainda, eu recomendo, inclusive, as próprias cartilhas de sustentabilidade que o Sebrae Nacional já divulga desde 2015, né? Nós, inclusive, no Cileia, conseguimos a autorização do Sebrae para traduzir essas cartilhas para o inglês e o espanhol e colocamos à disposição de todos os países que fazem parte do Cileia essas cartilhas já traduzidas, né? Está, inclusive, lá no site do Cileia, que está hospedado dentro do site da OCC, né, cedido gentilmente pela nossa querida presidente Paula, para que a gente disponibilizasse essas cartilhas. Essas cartilhas também são orientações básicas e elementares, eu diria, sobre práticas de sustentabilidade de pequenos negócios, né? Porque, como eu disse, os pequenos negócios também vão ter que caminhar nessa jornada, né? Não existe um mundo à parte das grandes empresas e outro mundo das pequenas e médias, não. O mundo é um só, a economia é uma só, está tudo interligado, né? Então, eu recomendo aos contadores que trabalham com pequenos e médios negócios que procurem esse material para oferecer, inclusive, de orientação para os empreendedores, né, dessas pequenas e médias empresas, para eles já iniciarem nessa jornada de aprendizado sobre normas de práticas de sustentabilidade. Não estou falando de divulgação, porque para a gente divulgar alguma coisa tem que praticar primeiro. Você não divulga o que não faz, né? Então a empresa tem que praticar. E isso começa desde as questões mais básicas de tratamento de lixo, de resíduo, de onde você compra matéria-prima, se tem alternativa, de energia limpa. Enfim, daria para a gente falar aqui um monte de questões, né? Minha querida Ticiane. A Ticiane é uma pesquisadora, professora, doutora, aí, que pesquisa esse tema da sustentabilidade há muitos anos, né? Com trabalhos já publicados, e sabe que a gente tem um manancial de informações sobre o tema da sustentabilidade que nenhum de nós consegue dominar. A gente pode se especializar num ramo, mas se especializar em todos os ramos é impossível, não? A gente não consegue. O próprio SASB tem lá 77 ramos de atividade que ele tem normas específicas para cada um deles, para que a gente enquadre a atividade de cada empresa dentro desses ramos, né? A norma S2 do clima é uma norma que vem junto com um guia de implementação, né, que foi divulgado pelo próprio ISSB, que está elencado em diversos ramos, lá 77, se não me falha a memória, ramos de atividade econômica que você pode enquadrar a sua empresa, né? Então, assessorar um empresário hoje sobre o tema da sustentabilidade é muito fácil, gente, é muito fácil. A gente tem todo o material, é só a gente tomar noção, ciência desse material, estudar e poder passar isso para dentro das empresas, né? Bom, se a empresa vai praticar isso ou não, é outra história. É outra história, depende da decisão política do gestor, do dono da empresa, né? do empresário, se ele quer caminhar nessa jornada ou não. Essa é uma decisão dele. Agora, ele tem que também saber que ele tem riscos se ele não fizer isso. E vai ter oportunidades se fizer. Essa é a lógica das normas, né? Riscos e oportunidades, né? Mas sempre colocando acima de tudo o nosso papel de trazer informações com integridade. Se nós não formos trabalhar com integridade nas nossas informações, então mudemos de profissão, porque a nossa profissão não admite que a gente publique informações que não tenham integridade, que não sejam rastreáveis para fins de auditoria e asseguração. E a gente sabe muito bem do que nós estamos falando. Aliás, é um outro tema que está sendo trazido, uma norma nova, né, do Board de Auditoria, de Asseguração e Auditoria, o IAASB, né? Uma norma específica para fazer asseguração de relatórios de sustentabilidade, dada a sua especialidade, dada a sua peculiaridade, né? Então, mais uma ferramenta que está aí. E o nosso papel como contador, então, fica muito mais facilitado, né, quando a gente conhece todo esse conjunto de normativos aí. Era isso. Muito obrigado. Pegando a deixa, então, né? Eu acho que nesse aspecto, o que eu posso relatar no Glenif, né? A gente tem dado apoio e acompanhado os diversos países no processo de discussão dentro do seu ecossistema. E a palavra da vez é essa. Cada um de nós aqui temos que enxergar esse ecossistema, ver aonde nós nos inserimos e promover esse debate no nosso âmbito de atuação profissional. Numa pesquisa do Audit Committee Institute,
da KPMG recente, os temas que preocupam o board das empresas, esse não está no primeiro lugar, infelizmente, né? Ele aparece em várias posições, né? Mas ele não está escalado como prioridade principal, ou pelo menos os 3 primeiros, né? Então, eu acho que temos que ser realista, porque os negócios são realistas. Como que isso se converte numa racional de negócios, ou seja, o que isso impacta realmente o investimento, e S1 e S2 foi feito para atender investidor, né? Então, acho que nós temos um caminho de levar uma discussão dentro das organizações bastante na linha que Paula coloca, realista, identificar onde estão as necessidades, alocar os recursos para poder fazer a implementação forte, né, uma implementação real, e que resulte... Vamos bater palmas. E que resulte em fatos realmente que seja útil para o investidor, para o usuário, né? Então, nós temos, eu acho que essa questão é bastante emblemática e requer esse engajamento profissional com o nível de responsabilidade que você colocou, Zumir, né? Que as informações sejam íntegras, que greenwashing realmente seja identificado, né? E green wishes também, né? Então, acho que isso é o nosso papel, né? Ser esse interlocutor, porque no final do dia o relato é nosso, nós somos os repórteres dessa informação. Aí entra na questão da ISA 5000, onde nós temos uma visão também de discussão, que como se trata de informação de sustentabilidade para fins de relato financeiro, isso é área de contador, né? Isso é um papel do contador. Em algum momento a gente tem que estar ali, né? Então, por isso, aqui o Conselho Federal ele está com essa visão, né? Eu acho que é mais posicionamento importante dentro do contexto de implementação. Obrigado. Muito obrigado, presidente José Luiz. Chegamos agora no nosso último questionamento do nosso painel. E eu pergunto aos nossos participantes como os órgãos profissionais de contabilidade encontram um equilíbrio entre a tecnologia, a promoção de normas globais e o atendimento às necessidades e ambientes regulatórios únicos de diferentes regiões. He didn't finish the sentence. Can you finish the sentence, please? Repeat again. Como os órgãos profissionais de contabilidade encontram um equilíbrio entre a tecnologia, a promoção de normas globais e o atendimento às necessidades e ambientes regulatórios únicos de diferentes regiões? Yeah. So the question about technology is, and if we take the example of artificial intelligence, is that it is bringing a lot of good changes and opportunities, but at the same time, there are new challenges that are coming. And the main challenges that we need to be mindful of as auditors, as professional accountants, is the ethical challenges. And we see, for example, that regulators are very much interested in what is happening and the ethical challenges that will come with the implementation of AI in our day-to-day jobs. And you have, for example, the ethics board that has worked very hard on this and is still working on this. And a few of the challenges that are ethical challenges that they are bringing
to light are challenges like bias that we need to be mindful of, and also lack of transparency, in the sense that, for example, AI is becoming like a black box that professional accountants, we don't know what's really happening. So that means that we need to equip ourselves with more tools to be more professional, skeptical, and to continue developing our inquiring mind, and also making sure that we have the right tone in the culture of our corporates. So there are a lot of challenges that are coming with technology, ethical ones, and we need to keep in mind that ethics is the backbone of our profession, and we need to come up with all the necessary approaches to avoid any pitfalls that might come out from the opportunities that come with technological development. Bom, esta questão é um bocadinho mais fácil, menos problemática, eu diria, menos subjetiva. Tal como nas questões da sustentabilidade que falámos, também era digital e inteligência artificial, são desafios que os contadores têm que enfrentá-los e transformá-los em oportunidades. Portanto, o objetivo é sempre esse. Eu acho que a inteligência artificial, mais do que algo que nos deva preocupar, deve ser uma ferramenta transformada ao serviço dos contadores. Estando ao nosso serviço, teremos muitas oportunidades, e em termos de tempo, em termos daquilo que nos pode facilitar também o nosso trabalho, utilizando-a sempre como ferramenta, não esquecendo, obviamente, as questões que também se levantam e que nos preocupam, dos dilemas éticos que estão por trás da utilização de todos estes mecanismos, que têm que ser, obviamente, enfrentados e ultrapassados, e mantendo, obviamente, os padrões éticos muito elevados, seguindo as orientações que existem como reguladores, os reguladores a nível internacional, dos reguladores a nível nacional em cada país, mantendo esse comprometimento. Acho que ultrapassamos muito estes desafios e utilizamos, obviamente, todos estes mecanismos que estão ao nosso dispor como grandes oportunidades para que a profissão vá muito mais além, que é isto que são os objetivos destas ferramentas todas que existem. A inteligência artificial também será isso. Temos que a transformar numa grande oportunidade, numa ferramenta, e não em algo que de facto vá desconstruir aquilo que se construiu ao longo dos tempos. Presidente Zumerco. Obrigado. Esse tema, na verdade, só ele já daria para a gente fazer um painel, quem sabe até uma conferência inteira, né? É um tema extremamente profundo e hoje de manhã eu assisti o painel sobre inteligência artificial com especialistas que estavam falando sobre esse tema. Eles diziam que nós estamos engatinhando na era da inteligência artificial, quer dizer, primeiros passos, né, o ensino fundamental. Ou seja, nem eles sabem, não têm a mínima ideia do que está por vir em termos de avanços, de desenvolvimento da inteligência artificial, o que, de certa forma, nos assusta, nos preocupa, né? Eu, particularmente, tenho muita preocupação com isso, né, e acho que talvez hoje essa deva ser a principal preocupação das entidades profissionais da nossa profissão. Nós temos que colocar esse tema da inteligência artificial como no cerne das nossas discussões, porque nós não temos, pelo menos eu, a menor ideia do impacto que isso vai ter na nossa profissão. Nós não temos a menor ideia. Por quê? Por uma razão simples. Se já nos primeiros passos do desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial, a gente está vendo o que ela pode produzir para o bem e para o mal, imaginem quando ela estiver no ensino médio. Imaginem quando ela estiver no ensino superior, né, do crescimento, do desenvolvimento dessa ciência da inteligência artificial. Nós não fazemos a menor ideia, então eu acho que nós temos que colocar esse tema no cerne das nossas discussões dentro das entidades, para que a gente não seja pego de surpresa lá adiante, né, com um impacto tão forte na nossa profissão que nós não consigamos depois lidar bem com isso, né? Seja em aspectos técnicos do que isso representa para a nossa profissão. Muita gente, vocês sabem, falam que com a inteligência artificial a profissão contábil acaba porque ela não será mais necessária. Nós não precisaríamos mais disso, né? Eu não creio nessas teses tão desastrosas assim, mas que vai ter um impacto muito profundo, vai, né?
na produção dos nossos relatórios, na própria confiabilidade das informações, nas questões autorais, enfim, tem uma série de questões. A principal delas é ética, inclusive. Paula colocou muito bem. Eu acho que a principal implicação do uso da inteligência artificial está nas questões éticas, né, que precisam ser reguladas também. Até que ponto nós podemos, né, fazer esse ou aquele procedimento usando essas tecnologias avançadas, né, porque elas servem para os dois lados. Para fazer aquilo que aconteceu em vários casos de greenwashing, né, ou de problemas em informações econômicas, como no restante das informações de sustentabilidade. Então, esse tema é muito profundo, realmente. Dado o tempo, aí nós temos pouco mais de 1 minuto para encerrar aqui, eu não vou me alongar, né? Mas eu só pediria isso, que nós coloquemos isso na nossa agenda prioritária das nossas entidades, a gente cuidar do tema da inteligência artificial. E só para... Sei que não vai ter, eu acho, mais tempo de a gente fazer encerramento. Eu queria agradecer muito a presença da presidente Asma aqui da IFAC. É muito honrosa para nós a sua presença, muito valiosa, né? Assim como também de Paula, que é uma querida amiga que nós já temos de longa data e participa dos nossos eventos. Muito obrigado a vocês. E ao nosso Zé Luiz também está aí sempre conosco, é nosso parceiro aqui, né? Eu faço as minhas palavras também. Agradecer a oportunidade de estar nesse painel. De fato, a cada apresentação que eu faço, um destaque que eu digo é que não foi produzido por inteligência artificial. Ou se foi, eu digo, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender a viver, né, com essa nova realidade. E a transformação digital, ela é presente, né? Ela requer, voltamos ao ensino, né? Voltamos à necessidade de entendermos análise de dados, banco de dados, RPAs, né? A inteligência artificial, que não é nova, ela foi concebida e definida em 45, então ela foi viabilizada com o hardware, que evoluiu muito, né? E se coloca em prática. Bom, mas enfim, é um outro debate, né? A parte... Essa questão entre a função do regulador contábil, tecnologia e como divulgar as melhores normas para a profissão, cada país tem uma realidade. Aqui na América Latina, a gente tem presenciado isso, quando você vai falar, quando você vai conversar com esses players, né, com esses organismos profissionais, e estão em diferentes estágios, e é um desafio realmente para olhar o standard setting a nível global, e isso não é de graça, isso depende do contexto econômico, das necessidades de cada sociedade. Você vai ter uma resposta diferente, né? O Brasil e muitos outros países da América Latina já têm promovido a informação de sustentabilidade através do mercado de capitais ou através do seu Banco Central, mas ainda falta muito a fazer. E isso é sempre bom, né? Porque nada está completo, sempre há muita coisa a fazer. É isso que eu tinha para falar, eu agradeço a atenção, espero ter oportunidades futuras de voltar a falar do tema, e lá no Glenif estamos à disposição de todos. Visitem lá, glenif.org, e a gente espera se ver por aí. Muito obrigado, Asma, Paula, Zumir, por estar aqui, e ao Conselho Federal por realizar esse evento tão maravilhoso. Um abraço a todos.